Nós viemos, ao longo da caminhada do estudo desse livro, terminamos os espíritos felizes, foi a primeira parte do segundo capítulo, e hoje iniciando os espíritos medianos. Então Allan Kardec, amparado pelos espíritos superiores, organizou a doutrina nesse trabalho de evocações, na confecção desse livro, Céu e Inferno. Com o amparo de muitos médiuns, recebeu diversas comunicações, e ele didaticamente, como eu falei, amparado pelos espíritos superiores, separou em categorias diversas. Começamos pelos espíritos felizes, mostrando a chegada no mundo espiritual dos espíritos que estão na categoria de felizes. E agora, nessa segunda parte, continuando, iniciando espíritos em condições medianas. Então, esse espírito, Joseph Bré, dá essa comunicação para nós, mostrando que era um homem, aos olhos do mundo, um homem correto, perfeito, conforme a sua neta o questiona, né? E nós realmente, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho do Cristo, nós vamos observando que é muito mais amplo o conceito de bondade, de qualidades morais. Porque nós todos aqui trazemos do íntimo muitos sentimentos, muitas situações interiores, que às vezes quem está do nosso lado não sabe e não percebe, que não escapa aos olhos de Deus, que está, digamos assim, pelo fluido cósmico universal, nada escapa a essa sabedoria suprema. E ao retornar ao mundo espiritual, essa realidade, o que nós somos realmente, intimamente, de verdade, isso fica claro à espiritualidade superior. Não temos como enganar a Deus. Então, na sociedade, lidamos com pessoas diversas e, às vezes, podemos fazer julgamentos diversos dentro das nossas limitações acanhadas, mas o que verdadeiramente o homem é o seu encontro com a sua consciência. E nós sabemos que ao retornar ao mundo espiritual, todos nós teremos que ter uma prestação de contas com nossa consciência, conosco mesmo. Não tem como. Todos nós, em algum momento dessa caminhada, iremos desencarnar. É fato, né? Não tem ninguém aí que ficou ao longo da história que está até hoje. É o processo natural. Sabemos que estamos habitando um corpo físico, um empréstimo divino, que devolveremos esse corpo a esse mundo, ao planeta, de onde ele, digamos, a sua estrutura física pertence. Mas nós, em essência, que já vivemos muitas outras encarnações, nós, espíritos, continuamos nossa caminhada. E diante dessa nossa consciência, às vezes, conforme o irmão apresentou, de maneira muito franca, e olhando aqui o relato dele, de que é um espírito sensível, bondoso, e mostrando a justeza da lei, que se enquadra nessa segunda categoria. Porque ele realmente, nós sabemos que no contato com os outros, trazendo um exemplo dele, nós às vezes ferimos, magoamos, às vezes por pensamento, nós detonamos uma pessoa. Creio que vocês não, né, amigos? Deixa eu ver o rostinho aqui, acho que não. Olhando assim, acho que não. Mas algumas pessoas têm sentimentos difíceis e lançam esses sentimentos. Esses sentimentos também nós teremos que responder por eles. O pensamento equivocado, o desejo do mal, mesmo que a gente não pratique. Eu desejei o mal, eu não pratiquei, mas eu desejei. Eu quis que o outro se desse mal em algum momento. Eu gerei uma vibração. E eu sou o primeiro a absorver essa vibração. É como você colocar um veneno num copo e dar para alguém beber. O copo, que é você, fica impregnado do veneno. Então, o espírito atingindo um nível de perfeição, nós vamos observando pelos diversos relatos nas obras espíritas, ele nem tem o pensamento do mal, ele não deseja o mal. Ele, em nenhum momento, ele quer ver o outro se prejudicar ou levar uma vantagem transitória. No mundo material que vivemos hoje, nós fazemos negócios, nós vendemos, nós compramos, nós negociamos, e às vezes até um defeito num veículo que você passa, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, alguma coisa que você vê que não estava direito, mas você passa. Teremos que dar conta até disso. Então, ser de bem, ser um espírito bom, uma categoria melhor, nada disso pode passar. O espírito mediano, conforme ele falou, às vezes fere com palavra, às vezes de alguma forma prejudica o outro. E ele coloca aqui o desejo dele de crescer, de se melhorar, mas vê que ele não encontrou
tudo aquilo que ele poderia, devido a certos procedimentos que dentro do mundo, muitas vezes, a doutrina espírita nos ajuda muito a deixar isso bem claro, mas às vezes, em algumas outras denominações religiosas, pode a pessoa se equivocar, achando que cumprindo certos preceitos, alguma rotina religiosa, alguns atos exteriores, possa lhe dar uma garantia no mundo espiritual. E nós sabemos que para essa inteligência superior, não é dessa forma. Não basta eu cumprir tantas missas, não, isso é importante sim, é um ato de amor a buscar a espiritualidade. É útil, mas não basta, não é só isso. Eu preciso a obra no bem, conforme ele fala. Quanto tempo eu gastei em favor do meu próximo? Porque eu sei, quando eu trabalho pelo outro, eu trabalho automaticamente por mim mesmo. Não tem aquela passagem, tem até no meu WhatsApp, mas está desligado, senão eu leria na íntegra. Vou falar com minhas palavras, é muito mais belo, que coloca assim para nós: quando chega o momento que o plano superior, digamos assim, Deus, executa uma ordem para que nós tenhamos que passar por determinada situação, em acerto com a lei, uma falta nossa, que vem os decretos do Senhor para a gente passar por aquela situação que a gente precisa, se nós formos encontrados no trabalho do bem, na obra do bem, essa ação, ela é interrompida por um tempo indeterminado, ou talvez até quitado nossos compromissos. Então, a nossa segurança é na caridade, é no amor, é no nos melhorarmos em prol do outro. Então, a caridade, conforme Allan Kardec colocou como como o pilar central da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Mas salvação de quê? De nós mesmos. Quando eu trabalho no bem, eu vou modificando pouco a pouco meu temperamento, que não é fácil, não acontece da noite para o dia. Às vezes eu estou no bem, estou trabalhando, mas ainda cometo equívocos, ainda me irrito, ainda crio situações que fico com vergonha depois, mas eu estou me esforçando. Kardec também não falou? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, não fala na perfeição, eu estou me esforçando para ser um espírito melhor. Eu identifico que errei e peço desculpa para o meu irmão que eu ofendi no momento abrupto que eu ainda, espírito imperfeito, não consegui conter minha língua. Ofendi, agredi, criei situações diversas, mas eu procurei reparar o mais rápido possível. Então isso também é da lei. Então ele coloca para a gente isso. No mundo de relações de uns com os outros, nós estamos a todo momento criando situações. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, uma palavra, o orgulho, né? Às vezes uma palavra modifica totalmente o outro. Uma colocação, uma discordância ou um ponto de vista contrário, a gente muda a vibração, mostrando o quê? Que nós somos espíritos da terra mesmo, não tem jeito. Aí tem eu até já falei que outras vezes, vendo um estudioso do movimento espírita, o Cosme Massi, eu recomendo aos amigos que queiram ouvir bons estudos pelo YouTube, Cosme Massi. Ele é um defensor das obras básicas. Ele não fala, não que ele não diz que ele não acredita. Ele não fala de André Luiz, ele não fala do Chico Xavier, ele não diz que não existe. Ele trabalha nas obras básicas, nas obras de Allan Kardec, nas revistas espíritas, nas 12 revistas espíritas, em todo o material que Kardec trabalhou. Ele trabalha com esse material, mais nada. Então, ele faz uma colocação que eu já falei que outras vezes, mas para lembrar, né? Que muitas vezes a gente, diante de um público tão simpático como esse que está aqui hoje, a gente fica falando assim: meu Deus, será que eu estou falando com meus amigos que são espíritos imperfeitos ainda? Poxa, pessoal tão simpático, né? Aí Cosme Massi faz uma colocação interessante. Para nós sabermos se nós somos espíritos, nossa condição, se somos espíritos bons ou se somos espíritos imperfeitos, superiores, nós não somos ainda mesmo, né? Ele ensina um testezinho simples, para que ninguém fique achando que a gente que está botando defeito no outro, né? Ele diz assim, para todos nós: em algum momento da nossa existência, nessa encarnação do nosso dia, a gente se irrita em algum momento? A gente tem sentimentos no trânsito contrário em algum momento? A gente
Em algum momento a gente se aborrece com Deus, se revolta com alguma coisa que acha que não poderia ser daquele jeito? Um momento só, num dia na existência. Uma vez só isso acontece? Se por uma vez a gente tiver esse sentimento de sentir irritado ou raiva, a gente não está na categoria nem de espírito bom. Está lá na escala espírita, vendo a pergunta 100, você vai ver lá, quando fala dos espíritos, quando chega nos espíritos bons, não vou dizer nem os superiores, vai mostrando a categoria. Não sente mais raiva, não sente mais ódio, já quer trabalhar no bem, só no bem. Então, se em algum momento nós sentimos raiva, porque nós somos espíritos imperfeitos. Se em algum momento a gente leva alguma vantagem no mundo, somos espíritos imperfeitos. Então, vocês aí se coloquem aí, né? Pode ser que tem espírito bom aqui, a gente não sabe também, né? Tomara que sim, né? Então, mostrando para nós o quê? Que nessa caminhada, a gente precisa construir, estruturar como espírito em bases sólidas. Porque senão nós correremos o grande risco de chegar no mundo espiritual e ver como muitos relatos que os espíritos trazem para nós. Muitos deles, a maioria fala isso. Me arrependo de não ter feito melhor do que eu fiz. Me arrependo de não ter me esforçado um pouquinho mais. Que às vezes a gente, em algum momento, a gente fala assim, eu até aqui eu vou, mas se passar desse ponto, eu quebro o pau. Eu não aceito mais, né? Isso é a maioria de nós ainda. Então, mostrando o quê? A necessidade de nós domar os nossos sentimentos. Até estava conversando com um amigo agora, antes de entrar aqui, mas só para lembrar que muitas vezes, ainda no nosso mundo, a gente, para resolver certas questões, a gente precisa gritar alto, né? Se não consegue ainda de forma dócil, por um atendente, vamos imaginar, por exemplo, uma coisa que acontece, deve acontecer com todo mundo aqui, você ligar para um serviço de telefonia para resolver um problema. Aí você fica ouvindo música um tempo, né? Ele vai te preparando, já seu espírito, né? Aí a atendente atende, você começa a falar com ela, não entende o que você está falando, né? Aí você dá uns 3 gritos, vou botar essa pessoa no lugar dela, dá uns 3 gritos, ela vai me escutar. Mostrando o quê? O nosso conflito interior ainda. Nós ainda sentimos essa necessidade de dar esses impulsos. Mas isso, diante da necessidade do crescimento, isso é ponto a ser trabalhado. E quando a doutrina espírita nos apresentou essas categorias de espíritos, e também, naturalmente, se há espíritos em condições diferentes, há ambientes diferentes para recepcionar espíritos diferentes, não é verdade? Sintonia, mesma vibração. Então Kardec nos apresentou também, como está no Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, mostrando os mundos habitados, e nesses mundos as categorias de espíritos que lá habitam. Então, no mundo primitivo habitam espíritos saídos da mão do Criador, primeiras experiências rústicos, aprendendo ainda a lidar com a matéria. E mundo de provas e expiações, que seria o segundo na escala evolutiva, em crescimento, mundo de provas e expiações, onde habitamos. E no Evangelho coloca assim, como ele coloca, mundo de provas e expiações, significado, onde predomina o mal. Aí a gente ouve isso e fica pensando, meu Deus, mas tem tanta gente boa aqui, como é que pode ser isso ainda, né? Onde predomina o mal? Curto, né? E coloca que o nosso objetivo, nossa meta seguinte, é um mundo regenerador, é um mundo numa ordem superior à nossa, onde quando nós superarmos as mazelas que predominam aqui, o ódio, as desigualdades sociais, o jeitinho, aquelas coisas todas que acabam prejudicando uns dos outros, nós almejaremos um mundo melhor, um mundo de regeneração, onde não é perfeito ainda, onde existem lutas, mas os Espíritos colocam no Evangelho que será para nós um labor, uma paz depois da grande tormenta, da grande luta desse mundo. Então, quando Kardec traz esses relatos, que mais adiante tem espíritos imperfeitos, espíritas suicidas, diversas situações mais difíceis, ele coloca que esses mundos recepcionam os espíritos que se identificam com essa mesma vibração. Porém, no processo de transição que o nosso planeta se encontra, nós observamos, não podemos dizer que somos todos iguais, de jeito nenhum. Você vê que tem pessoas muito voltadas a fazer o bem, se esforçam, tem seus deslizes, que não é perfeito, mas muito focada no bem. E pessoas extremamente violentas no nosso planeta,
Pessoas que cometem atos que nós ficamos sem entender como um ser humano poderia praticar aquele ato, mostrando que ainda há um conflito muito grande. Mas os Espíritos colocam que nós já estamos em franca transição, o processo já está acontecendo. É como, os Espíritos colocam, é como do dia para a noite, devagarzinho vai anoitecendo, não é apagar a luz, né? Quando se vê, se fez a noite. Então a transição está acontecendo a todo momento, desencarnando milhares de pessoas diariamente, encarnando outras tantos milhares ou até mais do que isso, e renovando as vibrações do planeta, modificando. Então, quando a gente olha o espírito mediano, a gente vendo aqui, ele não diz que ele sofre intensamente, ele diz que ele encontra as respostas para ele que ele poderia ter feito melhor, que certas coisas pequeninas que nós achamos muito insignificantes, isso tem um peso também a nível espiritual, isso vai pesar na economia espiritual. Então serve para nós o quê? Que possamos, o mais breve possível, fazer as pazes com a nossa retaguarda, ver o que está ficando pendente, porque nós podemos dizer assim, nós aqui somos jovens ainda, vamos viver um tempo no corpo, nós temos um tempo, mas quem pode garantir isso? A vida é fugidia. Estamos aqui hoje, daqui a pouco chega a notícia, olha, sabe quem desencarnou ontem? José Lopes Ferreira. Fala, mas José Lopes Ferreira parecia tão bem, desencarnou. Então, é para nós, desde já, hoje, uma dificuldade em casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, vamos trabalhar, um vizinho, um problema, é difícil para nós, que a gente tem que vencer o orgulho muitas vezes. Vamos começar a trabalhar isso. Vamos começar a acertar, limpar a casa, porque é um ponto que a gente já vai eliminando. Então vamos pensar assim. Aí ele coloca aqui na frente, depois da leitura que eu fiz, no campo seguinte, ele diz assim, ele finaliza essa ideia e diz assim, eis aí, querida filha, tudo que ele falou, na minha leitura, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não, confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Então, meus irmãos, quando nós aconselhamos alguém na oportunidade que todos temos, do irmão que às vezes está envolvido na bebida, ou em qualquer outra situação, que a gente tenta aconselhar, o ponto de partida, para nós que somos cristãos, é Deus, a existência de Deus, é chegar para o irmão e falar de Deus. Então, se temos hábitos malsãos, frequentamos ambientes que despertem em nós paixões, ou alimentam nossos vícios, o que a gente pensa para o irmão logo de cara? Meu irmão, muda esse ambiente, procura frequentar um ambiente onde te ajude, vá na casa espírita, vá na igreja católica, se você se identifica com ela, vá na evangélica, vá para o ambiente, muda o ambiente, as companhias, os lugares, isso a AA fala muito isso, Muda, porque esse ambiente acaba você sendo frágil, você sucumbindo novamente. Então, o pensamento de Deus, elevar o pensamento, como ele fala, que é o esquecimento de Deus. Quando nós, imagine um homem que diz assim, eu não creio em Deus, ele diz do esquecimento de Deus. Então, se eu não creio em Deus, então eu não creio na sua justiça. Então eu posso chegar para a Vanusa e dar um golpe na Vanusa? Ora, eu não acredito que tenha uma lei superior, que eu vou ter que dar conta disso em algum momento, mas se eu creio em Deus, conforme está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, a justiça de Deus. Eu creio na justiça de Deus? Então, se eu creio na justiça de Deus, eu sei que toda ação está sujeita a uma reação. Eu sei que eu vou ter que dar conta, não tem jeito. Pelas palavras, pelos sentimentos, eu terei que dar conta. Então, vem o impulso. Eu preciso trabalhar esse impulso. E é difícil, meus irmãos. Cada um aqui dos senhores e senhoras sabe a luta no ponto que tem mais dificuldade. Como é difícil. É igual nós chegarmos, como eu falei, por exemplo, a pessoa dada a bebida, o alcoólatra. Eu não tenho dúvida, apesar de nunca ter bebido ao nível de ser um alcoólatra, que é dificílimo. Quimicamente, o organismo pede. Toda uma ação espiritual de companhias impulsiona para esse lado. Como é difícil uma mudança. Em qualquer outro vício, do cigarro e outros. Então, a necessidade de mudança de ambiente,
mudasse as companhias, e mudando essas companhias, essas suas companhias também espirituais são conduzidas aos mesmos ambientes que você vai, se ambientes melhores, eles são convidados a se modificarem também. E sempre respeitando o quê? O livre-arbítrio, conforme os companheiros aqui que trabalham na desobsessão sabem muito bem. A casa acolhe, é evocado pelo endereço, o Espírito se manifesta, é envolvido, ouve ele fala, e ele aceita ou não permanecer no auxílio na casa. Ele tem liberdade. Não é nada assim, você está preso aqui, não existe isso. É convidado, é envolvido, mostrando situações. A espiritualidade muitas vezes traz parentes também desencarnados que ele não percebe pela sua vibração desequilibrada. Espíritos familiares numa condição melhor traz e permite que ele veja, envolve para o acolhimento acontecer. E dessa forma vai saneando o ambiente espiritual, modificando o ambiente espiritual, melhorando, mas sempre respeitando o quê? Livre-arbítrio. Eu tenho desejo, o seu desejo é seu, mas você quer mudar seu desejo? Você quer trabalhar seu desejo? Eu quero, então vamos trabalhar juntos, vamos nos melhorar. Então isso ele coloca para nós de maneira belíssima, né? A aparência do bem só não adianta. Eu preciso ser do bem. E como é difícil, né, gente? Às vezes a gente pensa que consegue, mas tem momentos que é difícil. Mas a gente olhar para o outro e ver que o outro também é um espírito, quando a gente olha para aquele que desperta em nós, em algum momento, o desequilíbrio, uma situação que acontece no dia a dia, olhar que o outro também é um espírito em evolução, passando por lutas diversas, traz consigo as suas dificuldades, nos ajuda um pouco mais a ser mais tolerante. E a forma também de falar com o outro, ser mais respeitoso possível, por mais que seja difícil, mas ser respeitoso. E aqui ele continua. Compreendo o muito que sofri, e assim é que hoje espero mais consolada misericórdia desse Deus de bondade, que percrusta o meu arrependimento. Transmite cada filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles, seus olhos paternais lhe calcularão as provações, sua mão potente lhe apagará as faltas. Conforme eu falei, aquela passagem da misericórdia, né? A lei é de justiça, mas vem a misericórdia. A misericórdia é atenuante. Eu estou me esforçando para me melhorar, então há a misericórdia. Por isso, quando a gente chega aqui na casa, todos nós que somos trabalhadores e outros companheiros que também conhecem, a gente está sempre repetindo isso aqui também. O doutor Erma, quando faz um atendimento, esse espírito bondoso que atende na casa, muitos chegam aqui sofridos e ele conduz muitos deles, às vezes, a fazer visita aos hospitais. Ai, meu filho, vamos trabalhar fazendo visita ao hospital, levar seu fluido, levar suas mãos, seu amor, para ajudar aquele mais sofrido que você. Aí, o que a gente vai chegando à conclusão com isso? Poxa, eu estou todo complicado, cheio de problemas, vou no hospital visitar os outros? Eu que estou enfermo, né? Mas ele dá essa grande lição para nós: ajuda o próximo, faz pelo outro, pois se a lei está pesando sobre você, se estamos doentes em desequilíbrio, porque a lei está pesando sobre nós, estamos passando por um processo de expiação, estamos em desequilíbrio, então vamos acionar a misericórdia. Mas como eu aciono a misericórdia? Mão no trabalho do bem. Então eu estou ao quebrado, vou lá para o hospital, né? Botar minha mão, fazer uma prece pelo meu irmão, ouvir um desabafo do irmão que está lá muitas vezes abandonado. A gente vê muitos casos aqui, não São José Operário, quem visitou o hospital sabe disso. Pessoas que foram deixadas lá e sumiram. Pessoas que você encontra no São José Operário, eu já tive essa oportunidade, de esperando 7 meses uma cirurgia no fêmur quebrado, com a tala ali prendendo, na fila de espera, 7 meses, sem nenhum recurso. Então, mostrando as provas, as expiações, são diversas. Mas quando nós olhamos quadros assim, mais sofridos, nós avaliamos nossa própria dor. Qual o tamanho da minha dor?
minha dor, eu sofro, eu sinto saudade do ente querido que desencarnou e nos separamos momentaneamente, eu sinto um vazio. Aí ele coloca a gente para trabalhar na obra do bem. Olhando essas dores enormes, ele começa a avaliar a minha. E muitas vezes a gente fica com vergonha, fala, meu Deus, eu estou reclamando da vida, eu tenho uma casa, eu tenho um abrigo, eu tenho um alimento, eu estou andando, estou movimentando, estou vendo pessoas com lutas diversas. Outro quadro sofrido que a gente vê muito em São José Operário, diabetes. Cada quadro sofrido que a gente vê lá de amputações, a gente fala, preciso avaliar o tamanho da minha dor, porque eu posso estar sendo o quê? Está falhando com o quê? Conforme Leon Denis fala no capítulo 51, se eu não me engano, no livro Depois da Morte. Resignação na adversidade. Porque tudo isso eu vou dar conta quando retornar ao mundo espiritual. Aqui eu já estou dando conta, né? Vivenciando as expiações e as provas. Mas no mundo espiritual isso vai ficar bem claro para mim. Eu estou sendo resignado diante das adversidades que me visitam? Ou estou brigando com Deus a todo tempo? Ou estou questionando, poxa, isso veio para endereço errado, eu não tinha que passar por tudo isso, está doido? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa simpática, né? Cumprimento os outros na rua, por que eu estou passando por isso? Mandaram para o endereço errado. Então, questionar a justiça divina. Então, essa lei superior, eu creio nessa lei superior, eu creio no Deus de amor, eu creio em Jesus, enviado de Deus para trazer para nós o Evangelho, esse Evangelho universal, nos mostrando uma norma de conduta, de comportamento, de relação. Eu creio nisso, porque se eu não creio, é muito mais difícil para mim lidar com as lutas. Eu caio naquela situação de tudo é o acaso. O acaso possibilitou um mais inteligente que o outro, o acaso deu oportunidade do outro ganhar certas coisas e eu não. Então não, eu creio em Deus, na sua justiça. Cada situação, cada prova que cada um passa, está no merecimento da lei. Então, quando ele numerou essas categorias, é a lei se fazendo presente. Aqueles que chegaram na condição de espíritos felizes, eles mesmos, conforme eu li uma lição anterior, o espírito colocando assim, eu sou feliz, cheguei no mundo espiritual, sou feliz, mas eu quero, ele fala até uma linguagem poética, eu quero alcançar a condição dos anjos, ter as asas dos anjos. Linguagem antiga, né? Mas está aqui nesse livro. Ou seja, aquela visão do passado que os espíritos superiores se deslocam rapidamente, se deu a ideia que eles tinham asas. Então, mostrando o quê? Que o espírito feliz, ele chega lá e vê assim, eu sou um espírito que eu cumpri com o meu dever na Terra, mas espera aí, tem uma caminhada pela frente, eu quero continuar crescendo. Então o espírito coloca, eu quero atingir um nível melhor. E lá os espíritos falam que nós podemos observar espíritos em condições diversas, espíritos felizes se deslocando facilmente, e pensa assim, eu quero isso para mim também. Poxa, eu quero isso para mim também. Eu quero ser feliz. O que eu preciso fazer? Precisa reencarnar, precisa vir com os familiares, que nós às vezes não tivemos um cuidado devido, com aquele filho, com aquela filha, com aquela sogra, com aquele sogro. Precisamos vir junto. E aí é dado o véu do esquecimento. Aí ficamos questionando, né? Poxa, por que essa vida? Morar aqui em Cabo Frio, tanto mar ao meu redor, queria morar na montanha. Isso é do ser humano, né? As lutas diversas. Então, meus irmãos, vamos procurar nos melhorar dessa forma, olhar nessas lições que esse livro Céu e Inferno nos traz. É um livro para a gente ter conosco, para estudarmos. E esse livro, como todos os outros, é para nós olhar e ver assim, meu Deus, olha só, estão me alertando. O que eu estou fazendo com esses alertas que estão chegando? Há quanto tempo estão chegando para nós alertas, né? De espíritos superiores, de profetas que viveram na antiguidade, de tantos homens de Deus, digamos assim, trazendo para nós orientações para que nós possamos recalcular nossa conduta. Então, finalizamos nosso tempo. Hoje não teve cartão para mim. Então, agradecendo aos espíritos amigos e bondosos, convidamos a todos para firmar nos estudos, participar do curso do voluntariado, para que nós possamos aí, cada dia, né, superar nós mesmos, que é o nosso grande desafio, e ao retornar à casa do Pai, que possamos lá chegar melhor do que quando de lá viemos para cá.
Então, que Jesus nos envolva, graças a Deus.